falar sobre os tímidos. Até pouco tempo eles eram mal vistos por muita gente, né? Tímidos, às vezes diziam que tinha problema de relacionamento, na vida pessoal, na vida profissional, mas isso mudou. Agora tem até empresa que prefere contratar o pessoal mais tímido. Agora, por que será, hein? Tô curioso. Reportagem da Paula Moraes, roda aí. Os quietinhos não gostam de chamar a atenção. Tá grava? Não grava não, eu tô toda bagunçada. Não tá linda, só uma palavrinha, não consegue nem falar. Ficam nervosos só de ver uma câmera virada pra eles. Sou tímida, admito. A timidez é o que os especialistas chamam de traço de personalidade. A pessoa nasce assim. Uma característica que cada um tem individualmente, de forma e intensidade diferentes. Eu prefiro ser mais fechada. Peraí, mostra a mão. Para! Eu tô com vergonha. Você tremeu por causa de dar entrevista? Isso, justamente por isso mesmo. A Aline é secretária e, apesar de lidar bastante com outras pessoas, morre de vergonha. Teve alguma vez que essa timidez te deixou, te atrapalhou em algum momento ou você sempre lidou com isso super bem? Não, às vezes atrapalha pra, sei lá, conhecer pessoas novas, porque a minha timidez acaba evitando que eu fale. Tá sendo difícil falar agora comigo? Tá. Bastante ou pouco? Bastante. Deixa eu ver a mão, como que tá? Olha, realmente, ela tá tremendo um pouquinho. Olha. Fábio também é do time dos quietinhos. Difícil conseguir tirar uma palavrinha dele. Às vezes eu penso um pouco pra falar, entendeu? Mas você se considera uma pessoa tímida? Às vezes. Depende do ambiente. Não sei, de repente se eu vou falar em um ambiente, um assunto que eu não domino, ou de repente eu tô num ambiente que eu não conheço as pessoas. Às vezes varia, entendeu? Às vezes sim, às vezes não. Mas será que eles sofrem alguma desvantagem por serem introvertidos? Será que o mercado de trabalho, cada vez mais competitivo, tem espaço para os tímidos? Tem sim, e eles estão ganhando cada vez mais espaço no mercado. Os tímidos se destacam por serem mais cautelosos, observadores, por agirem também mais com a razão do que com a emoção. Marco Antônio é prova disso. O empresário, que sempre foi reservado, alcançou o sucesso por ser mais racional. Hoje, lidera uma rede de 25 supermercados da família. Procuro segurança, procuro balizas para caminhar, assim, referências para caminhar e não escapar muito pelo menos do que eu imaginei para qualquer situação, para a empresa, para a família, para o trabalho, igreja ou enfim, qualquer lugar que você conviva. Cautela, diplomacia, previsibilidade e determinação são características fortes dos mais calados. Andréia Aires é coaching e ajuda muitos tímidos. O introvertido, ele é mais racional, ele é mais pontuado em fatos, em tarefas, em processos. E não é de hoje que os tímidos têm conquistado espaço no mercado de trabalho. Steve Jobs sempre foi conhecido pelo seu jeito calado. Bill Gates também, de pouca conversa. E assim, eles alcançaram o sucesso. A timidez no começo chegou a atrapalhar a Beatriz. Para vencer na profissão, a cerimonialista de casamentos teve que driblar a vergonha e desafiar a si mesma. É um desafio diário. E com as noivas, então, tem a questão da negociação, das pesquisas, então eu tenho que tomar essa coragem e ir adiante. Mas também tive um apoio muito bacana, que foi a questão de um profissional. Fiz sessões de terapia e para me mostrar a melhor maneira, as melhores técnicas, treinamentos, né? Então isso daí tem me ajudado bastante e a coragem que eu tive que tomar mesmo. Cavadinho, a renda aqui, Pode. com a manga longa. Pode. E agora, pra gente terminar a nossa entrevista, foi fácil ou foi difícil? Fala aí. Foi, Mete, tô com a mão suando. Deixa eu ver. Tá, verdade mesmo. Foi tão difícil assim falar diante da câmera?
Você é muito legal, então eu fiquei mais confortável, mas é difícil. É um desafio também para qualquer repórter fazer uma entrevista com um tímido. Dá pra encarar, não precisa desistir, não. Obrigada, né? Valeu. Gente, que bacana essa última imagem. Não, esconde aí, esconde aqui. A gente está recebendo a Andréa Deis, que é consultora de carreiras, e vai nos ajudar a entender um pouquinho por que aumentou essa preferência pelos tímidos. Bom dia, Andréa. Muito bom ter você aqui. Bom dia, é um prazer. Andréa, eu penso da seguinte maneira aqui, isso é uma análise nossa. A gente foi discutindo por que será que está aumentando essa busca pelos tímidos. E eu pensei logo em concentração. Eu acho que às vezes a pessoa tímida, se eu estiver enganado, você já derruba a minha tese aqui. Mas o sujeito gasta mais tempo, às vezes, fazendo o trabalho dele do que no cafezinho, conversando com a galera. Será que é por isso? Concentração, planejamento, organização, ouvir mais, né? Então, os tímidos, eles têm uma capacidade... Ele ouve mais do que fala, né? Ele ouve mais do que fala. Ele faz aquela conta, né? Nós temos 2 aqui, né? E 1, né? Não precisa ir muito longe. Se a gente for ver os picos que a gente teve de inventos, de tecnologia, de avanços, todos eram introvertidos. Você pegar o próprio Bill Gates e se você pegar os nossos grandes inventores que trouxeram grandes avanços, não só para a tecnologia, mas também para a humanidade, a maioria deles eram introvertidos. Isso se encaixa muito bem em determinadas profissões. Outras necessitam que a pessoa vença essa barreira da timidez, né? Então, você sabe que se criou nesse sistema meio que contemporâneo, nesse sistema meio moderno, de que só quem teria sucesso seriam os extrovertidos. E até se gerou um preconceito, inclusive no mercado corporativo. Só que é muito curioso, Edu, que atrás de todo presidente, hoje eu atendo muito presidente, diretores executivos, gestores, ao lado de todo presidente que sabe se comunicar e ele tem um estilo mais dominante, a gente tem um analítico do lado, você tem um introvertido fazendo a base. Equilíbrio, né? Então eu acho que teve esse preconceito, que os tímidos, por não terem essa... falta para eles acreditarem no significado que eles têm, no poder que eles têm, das qualidades, das virtudes que o tímido tem. Então ele vai lá, ele é aquela grande formiguinha, ele faz toda a operação, ele planeja, ele estrutura, e aí o que ele faz? Ele dá para o Zucca entregar. Então ele vai lá e fala assim, olha, para mim não é tão importante isso, vai lá e faz a entrega. Acaba que ele não aparece tanto, né? Eles vão ter dificuldade, por exemplo, de promoção, de serem promovidos no emprego e mais liderança também? Por não se posicionar, por isso que eu ia fechar a pergunta do Edu. Certo. Eles se encaixam em qualquer posição, desde que eles possam se posicionar de uma maneira diferente. Eles têm que mostrar essa capacidade que eles têm de trabalho, porque às vezes a dúvida que a gente tem... Não eu acho que fazer o marketing depois O marketing é saber pessoal. fazer e não fazer o marketing pessoal. Eu acho que é bem o ponto da Mariana, que é a mesma maneira que eu penso dessa forma exatamente. Às vezes a pessoa faz um trabalho tão maravilhoso, talvez esteja equivocado, mas às vezes é o que a gente vê, a pessoa faz um trabalho maravilhoso, mas ela não mostra que ela fez esse trabalho maravilhoso. E aí fica difícil para a chefia, para você pensando em meritocracia, para identificar que aquela pessoa realmente fez um trabalho maravilhoso, porque ela às vezes não sabe mostrar, ou não consegue mostrar, ou não. Zucca, aí você colocou uma situação de mercado, que a gente estava até conversando um pouquinho ali, extremamente criteriosa. Ela não vai mostrar, mas certamente o outro vai se apropriar daquilo que fez. E ele vai se calar. Esse é o problema do tímido. Ele tem que aceitar as qualidades que ele tem e, assim como a Mariana falou, vender essa qualidade que ele fez da maneira que ele sabe e não querendo ser o que o outro é. Perfeito. Então, nós temos 4 estilos de comportamento. Então, eu tenho o dominante, eu tenho o influente, eu tenho o que tem alta conformidade e eu tenho o S da estabilidade. São 4 perfis de comportamento. Qual a importância da evidência dos comportamentos? É o que a gente está vendo. Eu só consigo enxergar o que você me mostra. Tá. Se você não me mostra, como eu enxergo, né? E aí vem a venda, pessoal. Então, aí o tímido, ele olha para o Edu, olha para o Zucca, olha para a Mariana e ele fala assim, nossa, mas eu queria entrar aqui com a fluência que eles têm. E aí ele vai sentar aqui, ele vai começar a tremer, ele esquece do que ele veio para falar, porque ele está mais preocupado em ser o que o outro é do que mostrar a que ele veio. Agora, em profissões mais simples, por exemplo, eu vou falar do que eu conheço, enfim, que é a venda porta a porta.
muitas vezes os tímidos acabam se dando bem. Existem algumas questões estruturais. Por exemplo, a pessoa vai à casa do outro para vender. Aquela pessoa que é meio entrona, aquela pessoa que fala demais, aquela pessoa, muitas vezes, não é tão bem recebida na casa. Ela é invasiva. Ela né? é invasiva. Com relação ao que você falou da venda, essa pessoa que é tímida, ela não vai ficar te empurrando muitas vezes muita coisa e vai se preocupar muitas vezes naquilo que é essencial para você. Eu como cliente, desculpa te interromper, mas como cliente, vou me colocar do outro lado. Eu prefiro sempre o vendedor assim. Ele te deixa livre para escolher. E o resultado, ela vai mostrar, essa pessoa mais simples vai mostrar através do resultado. Essa foi a experiência que eu tive. Então, nas profissões mais simples, você tem a venda, né? Não, e Edu, a venda acontece do quê? Qual o princípio da venda? Se você coloca lá o dominante, o I, o que eles vão querer? Te vender. Ele quer tirar da frente, baixo, com rentabilidade ou não, ele quer fazer. O introvertido, muitas vezes, ele não vai com esse estereótipo da venda. Ele vai atender uma necessidade sua. Então, ele vai conhecendo quem você é. Ele não vai até a sua casa sem saber o que você gosta, a necessidade que ele vai suprir. Aí a diferença do introvertido para o extrovertido. O extrovertido vai. Ele vai porque ele quer te conhecer, porque ele quer te empurrar, que foi o que você usou, que ele quer te vender. O introvertido, ele vai olhar como um perito para o Zucca. Observador, né? Agora, André, uma curiosidade. Uns grandes comunicadores, o Chacrinha, ele assumiu que era tímido. Sim. Faustão já assumiu que é tímido. Como que eles conseguem vencer essa barreira que você disse que é tão importante? Porque ele vai atender uma necessidade e viver uma missão de vida. Mariana, você sabia que a maioria dos palhaços, mais de 90% dos palhaços, eles sofrem de depressão e muitas vezes se suicidam porque são tímidos? Nossa. Quando o artista entra, você cria o personagem. Quando entra o personagem, não entrou o Chacrinha, não entrou o palhaço, entrou uma missão, um propósito de vida. Quando a sua missão ela é forte, você vai lá para executar a sua missão. Então, ele vai com o personagem que ele entrou e para suprir uma necessidade, para ajudar o outro. Mas ele não ajuda a si. Perfeito. Olha, Andréa Deis, consultora de carreiras, olha, isso aqui é papo por uma manhã inteira. Então, eu gostaria que você voltasse aqui para conversar com a gente de outras oportunidades. Porque foi muito legal. E você pode saber um pouquinho mais sobre o trabalho da Andréa no site dela, que é Andréa Deis, tá aí na tua tela, superfácil.com.br. E tem o e-mail da Andréa. Posso dar, Andréa? Pode. É andrea@andreadeis.com.br. O importante é isso. Você sabe fazer bem o seu trabalho? Mostre isso. Claro, você tem que mostrar isso na sua empresa, mas do seu jeito. Não tenta imitar o outro. Então você mostra da sua forma. Então comunique o que você faz, mas do seu jeito. Não tenta imitar a outra pessoa, porque você vai às vezes se prejudicar. E você fez um bom trabalho. Acho que foi a dica que eu tirei daqui da Andréa, porque a gente aprendeu. André. E outras virão. Edu, Mari, obrigado, Andréa. Obrigado pela presença. Foi um prazer.